Eu quero falar para vocês sobre 4 verbos que você tem que praticar para mudar a sua vida. E você precisa ouvir com o teu coração, ouvir com humildade. E eu vou te dar exemplos na Bíblia de pessoas que fizeram isso e a vida delas mudou. E você que estava há um ano atrás aqui e ouviu essa palavra, e você começou a pôr em prática isso aqui, muitas coisas na sua vida mudaram de lá para cá. Mas eu também sei que tem aqueles que nada fizeram e certamente nada aconteceu. Melhorou um pouquinho aqui, melhorou um pouquinho ali. Mas Deus não quer Deus não é melhoral para melhorar a vida dos outros. O nosso Deus é um Deus de mudança. Você pode dizer isso? O nosso Deus é um Deus de mudança. 4 verbos que você precisa praticar para mudança de vida. Quem está comigo aí? Vamos no primeiro. Primeiro verbo que você tem que praticar. Leia comigo, por favor. Começar. Tem muitas pessoas que há 10 anos na vida dela, ela planeja começar alguma coisa. Mas ela não começa, ela só tem planos. E a gente pode ir das coisas pequenininhas até as principais. Não existe meio, não existe fim, se não tiver um começo. Tudo que você quer fazer, tudo que você quer alcançar, entenda, não são pessoas que têm responsabilidade de fazer isso por você. Quem tem que começar é você. Quantas vezes a pessoa já disse, eu vou começar um jejum, eu vou começar a ler a Bíblia, eu vou começar a vigiar nas minhas palavras, eu vou começar agora, todas as manhãs, por exemplo, fazer uma caminhada, eu vou começar o meu regime, eu vou começar a ser diferente dentro de casa, eu vou começar a ser outro tipo de pessoa com os meus amigos, eu vou começar a tratar bem a minha esposa, eu vou começar a respeitar mais o meu marido, eu vou começar a não ligar mais para as coisas que não me trazem benefício. Só que ela não começa. Ela olha para o que ela tem que fazer e ela se cansa. Quem está entendendo? Enquanto você não começar, perguntaram para aquele homem mais veloz do mundo, como é o nome dele? O Bolt, né? Como é que você consegue chegar na frente de todo mundo? Onde está o segredo? Olha aqui para mim. Como é que você consegue ser o homem mais veloz? Como é que você conseguiu isso? De onde vem isso? Qual é o segredo para ser um campeão já com uma idade certa, avançada, porque ele continuava chegando na frente? Ele disse, eu tenho um segredo. E ele revelou o segredo. Ele disse assim, ó, eu dei o primeiro passo. As minhas vitórias, as minhas conquistas, os meus prêmios, os meus troféus, é resultado do primeiro passo. O resto é consequência. Vai ter, claro, um empenho maior, um esforço maior, uma dedicação maior, mas tudo começa no primeiro passo. As pessoas parecem que elas, ao mesmo tempo, é louco o que eu vou falar aqui, hein? Mas tem coerência. Ao mesmo tempo que as pessoas correm tanto, parece que elas não saem do lugar. Entende o que eu quero dizer? Ao mesmo tempo que as pessoas fazem tantas coisas ao mesmo tempo, parece que elas não estão fazendo nada, porque você não vê resultado na vida dela. Você não vê frutos do trabalho, da correria dela. Entende? Sim ou não? Por quê? Porque ela, primeiro, você tem que começar com um foco, claro. Você tem que começar, mas com um objetivo, com uma meta. Mas começar.
Pastor, eu tenho que abrir o meu próprio negócio. Eu só estou esperando juntar R$1 milhão para me começar já bem, para mim já começar a concorrer com quem é grande. Só filho de monstro nasce grande. Só filho de monstro começa grande. O resto tudo é pequenininho. Comece com o que você tem. Comece com o que você tem. Se R$1, se 2, se 10, se nada, comece. Mas comece. Tem que ter um começo na nossa vida. Tem que ter um momento que você diz assim, ó, a partir daquele dia, porque foi o dia que eu comecei. Se você começa, você já fez um divisor. É daqui para frente. Daqui para trás era uma coisa, daqui para frente vai ser outra. Você não vira um bolo, sabe, um bolo de coisas. Ana é o exemplo que eu quero dar para uma pessoa que começou. Ana era uma mulher de Deus. Ana vivia na igreja. Ana orava. Mas ela, na hora de tomar uma decisão, ela esperava pelo marido, que o marido dava oferta por ela, o marido dizimava por ela. Não existe isso. Para Deus, o negócio é individual, é intransferível. É eu e Deus, é minha esposa e Deus. Nós temos propósitos que nós fazemos juntos, sim, mas a maioria das vezes, a nossa caminhada com Deus é individual. Meu relacionamento com Deus é individual. Por isso que eu me recuso a ficar criticando, por exemplo, a minha esposa, da vida dela com Deus, porque eu não sei. Eu sei que ela é uma mulher de Deus. Como que ela se relaciona com Deus é uma coisa individual dela. E a pessoa às vezes fica esperando, como Ana, que alguém ore por ela, que alguém faça por ela, que alguém se compadeça por ela. Em 1 Samuel capítulo 1, o que era o sonho de Ana? Quem sabe? Para mim não ficar lendo história. Qual era o sonho de Ana? Ser mãe. Qual era o problema de Ana? Esterilidade. Então, ela tinha um sonho e ela tinha um problema. Ei, entre o teu sonho e a dificuldade tem um caminho. E você tem que começar a trilhar esse caminho. Se você ficar só falando, eu não chego aqui porque eu tenho esse problema aqui, nunca vai sair daqui. Quem entende, por favor? E Ana um dia foi na igreja, um dia de festa na igreja, estava todo mundo comendo, bebendo, festejando, se alegrando, e Ana estava amargurada. Ana estava triste porque a rival dela, a outra do marido dela, tinha um monte de filhos e nem na igreja ia. E a Bíblia diz no versículo 10, 1 Samuel capítulo 1, verso 10, diz assim, ó: levantou-se Ana, e com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente. Ela começou, ela fez algo que ela não, habitualmente não fazia. Ela estava no primeiro banco, na igreja, no templo, ela viu o altar, ela sabia quem era Deus, porque ouvia falar de Deus, ela tinha informação de Deus, o marido de, o Deus do marido dela, de Eucana, mas ela não tinha uma experiência com Deus ainda. Tem muita gente que conhece a Deus só de ouvir falar dele. Mas eu quero despertar algo dentro de você hoje, eu quero te incomodar hoje. Hoje eu vou te incomodar. Você precisa desejar ter uma experiência pessoal com Deus. Não viver só do que os outros falam sobre Deus, que Deus é isso, que Deus é bom, que Deus é grande, que Deus é maravilhoso, que Deus é poderoso. Você já está cansado de saber. Você tem que dizer assim, ó: eu quero ter uma experiência com esse Deus. Ele mudou a vida de fulano, beltrano, ciclano, vai mudar a minha vida também. Amém? Quem está entendendo? Diga eu. Não cochila não, pessoal, que essa palavra vai te abençoar. Amém? O que Ana fez? Versículo 11. Muda ali, por favor. Ana fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, e deres um filho varão, eu te darei.
eu te darei esse filho. O voto de Ana, não tenho, vou ter, porque agora eu vou começar a fazer por onde? O Senhor vai me abençoar, vai curar a minha esterilidade, vai tocar no meu ventre, eu creio nisso, e a partir de hoje, eu vou ser feliz. É claro que talvez, antes de começar, tem uma coisinha aqui, chamada decisão. Eu decido, e aí eu começo. Segundo verbo, para vocês entenderem um todo. O segundo verbo que você precisa praticar é o quê? É você continuar. Eu conheço muita gente que ainda não começou, sim, é verdade. Está protelando, está fazendo planos. Mas eu também conheço muitas pessoas que começaram, ótimo, maravilha, mas não continuaram. Não perseverou. Não foi até o fim para ver no que ia dar. Desistiu. Ela começou, tomou a decisão, começou, só que chegou um determinado momento que ela se frustrou com alguém. O resultado que ela esperava em 2 meses veio com 6 meses e ela acabou desistindo. Você precisa continuar. Na igreja tem gente que com a fé ela faz isso. Ela até começa, preenche até o questionário do batismo, pega até o envelope do dízimo, dá o nome para se batizar, vem na frente do altar para pedir perdão para Jesus, para entregar a sua vida, que está sofrendo, está com o coração apertado, entrega a vida para Jesus, aparentemente se arrependeu, quer dizer, ela começou, mas ela não continuou, ela parou. E se você não continuar, você vai acabar, qualquer pessoa que parar, não fica onde parou. Na caminhada da fé funciona assim, ó. Você começa e você vai. E você vai. Está vendo aqui ou não? Ó, você vai. Se eu paro, a Bíblia diz que aquele que para, retrocede. Como se não bastasse ter parado, começa a voltar para o lugar de onde Deus tirou ela. Começa a voltar para o lugar onde ela estava antes mesmo de ter começado. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na vida daquele que retrocede. E para retroceder basta uma coisa: parar. Parar de orar, né? Parar de buscar. Então continue na sua decisão. Amém, igreja? Continue olhando para Jesus. Ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Você vai encontrar pessoas no teu caminho que vão te decepcionar, que vão te entristecer. Você vai encontrar pessoas no teu caminho que vão tentar puxar o teu tapete. Mas continue, não esqueça, eu demorei a começar, mas agora que eu comecei, eu vou continuar. Eu vou continuar. Não preciso correr. Não preciso me desesperar para chegar na frente de todo mundo. Não parando, já está bom demais. Glória a Deus. E aí eu quero te dar o exemplo daquela viúva. Lá em Lucas capítulo 18, a Bíblia mostra que havia um juiz na cidade, iníquo, perverso, tipo esse pessoal do STF aí. Não é diferente hoje. Esses malandros do STF, esses demônios, porque é assim que eles se apresentam. Tem um pastor hoje lá, diga glória a Deus por isso. Nós temos orado pelo Brasil. Quem tem orado pelo Brasil? A nossa oração é importante. Tipo esses pessoal do STF que cria a lei e usa a lei para prender, denuncia o crime, investiga o crime, condena sobre o crime, prende por causa do crime. Uma pessoa só faz tudo, né? Esse juiz era assim. E tinha uma viúva.
A viúva representa o povo brasileiro nos dias de hoje, que ia na porta desse juiz todo dia, dizer assim, ó, julga minha causa contra o meu adversário, eu tenho um dinheiro para receber, ele tem como me pagar, mas não me paga. E o juiz batia a porta na cara dela, e ela ia no outro dia, e a mesma coisa, até que o juiz virou para ela e disse o quê? Disse-lhe Jesus uma parábola, coloque mais para frente no versículo. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, não respeito homem nenhum, todavia como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. O que essa viúva fez? Ela começou, e ela continuou, ela não parou na primeira dificuldade, ela não desistiu na primeira barreira que ela enfrentou, no primeiro não que ela recebeu. Olha, vou dizer uma coisa para vocês, tem muita gente que na primeira dificuldade abandona os seus sonhos, abandona os seus objetivos. Tem muita gente que na primeira barreira que ela enfrenta é um sinal de que vai dar errado. Ainda tem pessoas que dizem assim, ó, se não deu certo é porque não era para dar. Não deu certo porque ela não perseverou. Não deu certo porque ela não continuou. Quem está entendendo? Quem dormiu, diga amém. Oh meu Deus. Faltou mais perseverança. Põe uma coisa no teu coração, eu só vou parar depois que isso aqui acontecer. Só vou parar depois que eu tomar posse disso aqui. Quando que termina? Quando eu chegar lá onde eu desejo chegar. Graças a Deus. Por que as pessoas desistem tão fácil, né? Ela está tão perto, porque a cada dia não é um dia a mais, é um dia a menos. Um dia a menos de luta, um dia a menos de batalha, um dia mais perto da tua vitória, um dia mais perto da tua bênção. Essa viúva que foi lá, importunou, bateu na porta, insistiu, perseverou, até que os virou para ela e falou assim, ó, julga a causa dela, está me perturbando. E aí Jesus vem e usa esse exemplo, e diz assim, ó, atentai para o que esse juiz falou. Agora pense, compare esse juiz a Deus. Se esse juiz, sendo iníquo, sendo perverso, sendo bandido, sendo tudo que ele é, ele julgou a causa dessa viúva, quanto ao mais o nosso Deus, que é justo. Aí Jesus diz, então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz iníquo, está ali, ó. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Às vezes parece que demora, às vezes parece que não vai acabar, né? Que não tem fim. Mas Deus tem um ditado que eu não gosto, que diz aí fora, Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda, pessoal. Deus não tarda, Deus não erra. O relógio de Deus não está atrasado. Ele vai fazer exatamente na hora certa. E aí você vai entender por que foi naquele momento, por que foi daquele jeito. Cabe a mim e a você começar e o quê? Começar e continuar. Começar e continuar. Mas tem uma terceira coisa, não bota ainda. Tem uma terceira coisa, um terceiro verbo que tem que ser praticado. Que eu quero que você preste atenção para entender. Que é você parar. Se eu preciso começar em algumas coisas que eu venho protelando e continuar com aquilo, tem outras coisas que você também precisa parar. Tem gente que precisa parar de reclamar, por exemplo. Sim ou não? Tem gente que precisa parar de murmurar. Tem gente que precisa parar de se menosprezar. Tem gente que só se menospreza, se vê incapaz. Para com isso.
Tem mulher que precisa parar de achar as outras sempre melhores do que ela. Por isso que vem o ciúme. Se tem alguém melhor do que você conversando com o teu marido, você já vai ficar com ciúme. Sabe qual é a mulher? A mulher mais especial para o teu marido é você. E é assim que você tem que se ver. E se portar, ainda que ele não diga isso. Ainda que ele não fale isso, ainda que ele não reconheça isso. A bem verdade é que ele não vive sem você. Para de ficar se condenando. Para de ficar olhando para trás. Para de achar que você é um erro. Para de se sentir pequenininha, menosprezada, coitadinha, coitadinho. Para de se envolver com pessoas que só vêm para perto de você quando você está bem, para tirar proveito. Para de ter pena, dó dos outros e age com amor, não com pena, não com dó. Pare de procurar culpados pelos seus fracassos e assuma. Pegue as rédeas da sua vida e entenda, minha vida só depende de mim. Você começou talvez uma vida com Deus esse ano, você tem vindo aqui à igreja, está decidido a não parar até a volta de Jesus, mas dá uma respirada aí agora, assim ó, diga assim, tem coisas que eu preciso parar, porque às vezes a pessoa está vendo que aquilo não está dando em nada. Para de ficar vendo defeito nos outros, procurando. Tem gente que não pode ver alguém, que a primeira coisa que ela faz, deixa eu ver qual os defeitos que ela tem. Espera aí. Para de ficar olhando ao derredor e olha para a sua vida. Olha que vida maravilhosa Deus te deu. Olha que vida extraordinária Deus te deu. Quantos não gostariam de viver a sua vida? E você aí querendo viver a vida dos outros. Não é verdade? Para com isso. Talvez você já até disse um dia no seu íntimo, na sua oração, eu preciso parar com isso. Se eu não parar com isso, eu vou me dar mal. Você na teoria é muito bom. Na teoria é excepcional. Porque sabe que vai quebrar a cara, porque sabe que não vai se dar bem, mas não parou ainda. E às vezes é uma coisa mínima, uma coisa assim. Tem coisas mais difíceis que você vai ter que contar com o Espírito Santo. Vai ter que pedir ajuda ao Espírito Santo. Aí eu quero usar para você um exemplo da Bíblia. Eu já estou indo para o final já. O exemplo de Ezequias. Ezequias chegou para botar um freio naquela geração. Ezequias foi ungido rei de Israel. E o rei antecessor a ele tinha feito tudo errado. O rei antecessor a ele tinha levado o povo ao pecado, à idolatria, à prostituição. Construíram ídolos, postes ídolos. Tinha um lugar lá que eles construíram um membro masculino como deus da sexualidade. Eles fizeram uma estátua de um membro masculino, de um órgão genital masculino, para que as pessoas se relacionassem sexualmente junto a essa estátua, adorando ao Deus da sexualidade, a deusa da sexualidade. E isso tudo o povo estava envolvido. E a Bíblia diz que esse rei morre e agora assume Ezequias. Então ele precisava botar um freio. Ele entrou, e o normal dos reis era armar os seus soldados para defender o seu território, botar armas, sabe, tornar o país uma nação poderosa com armas, com soldados guerreiros. Só que ele fez o contrário. A Bíblia diz no livro de 2 Crônicas 29:4, a primeira coisa que ele faz é obedecer a palavra de Deus. Fez tudo o que era reto. Põe onde estava, por favor. Fez tudo o que era reto perante o Senhor. Onde é que estava? Era 3?
Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo o que fizera seu pai Davi. Ele seguiu o exemplo. A gente segue o exemplo que a gente quer, né? Versículo 3, por favor. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Ele se preocupou com o quê? Com a casa do Senhor. Essa casa, hoje, põe a mão direita aqui, ó, e diga: é o meu coração. Ele se preocupou em parar de servir os demônios, de adorar aquelas imagens, parar com a idolatria, parar com aquela prostituição, parar com aquela vida mesquinha. Mas você vê que Ezequias fez os 3 passos até aqui. Ele começou, ele continuou e ele parou. Parou com as coisas erradas, parou com o que estava errado. Ele fez uma limpa dentro da igreja. Ele tirou tudo que era condenável. Ele falou para as pessoas: vamos nos consagrar a Deus, vamos parar com isso, vamos nos converter, vamos mudar de vida. Para com essa situação de que o certo passou a ser o errado e o errado passou a ser o certo. Quer morar junto? Vai lá, se casa, registra o seu casamento no cartório, vem na igreja, pastor abençoa, vida limpa. Não deve mais nada para Satanás. Estava sendo infiel, faz um voto com Deus: vou parar a partir de hoje de ser infiel ao meu Senhor. Estava vivendo na mentira, vou parar, vou deixar a mentira de lado a partir de hoje. Quem está entendendo? Decisão. Se não tomar uma decisão, ninguém começa, ninguém continua, e ninguém para de fazer o que não deve. Ah, eu não posso, é mais forte do que eu. Vai nessa, não caia nessa. E por último, o último verbo que tem que ser praticado por nós. Vocês lembram dos 3 primeiros? Não. Primeiro, começar. Segundo, continuar. Terceiro, parar. Quarto, melhorar. Não tem nada bom, tão bom, que não possa melhorar. Quando você acha que já está bom demais, começa a estragar. Quando você acha que já fez muito por esse homem aí, começa a estragar. Dá sempre para melhorar um pouquinho. A gente sempre dá para esticar um pouquinho. Quando você acha, marido, que já é o bam, que já fez tudo, você começa a estragar. Porque sempre dá para melhorar. Melhorar como marido, melhorar como esposa, melhorar como profissional, melhorar como patrão, como empregado. Sim ou não? Quem concorda que dá para melhorar sempre? Mas tem gente que para no tempo. Ela começou, ela continuou, ela parou com o que não devia, mas ela estagnou. Ela não melhora, ela não procura se atualizar, sabe? Essa é coisa... Eu sou das antigas, tem gente que diz. Tudo bem, raízes, princípios, não abra mão. Dos seus princípios, não abra mão. Mas você precisa melhorar cada dia. E dá para fazer isso, sem muita dificuldade. Quer ver o que o apóstolo Paulo fala sobre isso? Em Filipenses 3:12. O apóstolo Paulo falando, imagina. Filipenses 3:12, ele diz: ó, não que eu o tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Verso 13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. Ele disse: eu não sou perfeito, mas eu estou lutando e buscando a perfeição todo dia. Ou seja, como é que eu busco a perfeição? Melhorando um pouquinho a cada dia. Amém? Olha, meus irmãos, se você pegar isso como lição de casa essa semana e começar a praticar, vamos fazer o seguinte: cada dia da semana pratica só um.
Pratica só um, não precisa os 4 não. Digamos que você, domingo, hoje, você vai estar mais tranquilo em casa, você vai pensar sobre o que eu preciso começar na minha vida. E você já pega uma caneta, um caderno e anota, olha para mim, anota, eu preciso começar isso aqui. Faz tanto tempo que eu estou planejando isso aqui, e eu nunca dei um passo para fazer. Eu tinha 18 anos, eu tinha 20, eu tinha 25, eu tinha 30, e eu já pensava em fazer isso aqui. Quer saber de uma coisa? Eu vou começar. Porque se eu tivesse começado há 10 anos atrás, eu teria 2 faculdades hoje. Uma de medicina, inclusive. Falo do estudo, de formação. Às vezes a pessoa fala, eu estou pensando em fazer um curso, pastor. Mas se ela tivesse começado, quando ela pensou a primeira vez, não teria feito um curso, teria feito já 2 faculdades. É que ela não começa. E não são as condições que devem impedir você ou empurrar você para fazer. Tem que ser o seu desejo de fazer. É o desejo que tem que empurrar você para fazer, não a condição. Porque se você tem condição e vai porque tem condição, vai parar. Vai cansar, vai desistir. Se você não tem condição e vai mesmo assim, olha, a condição vai aparecer. De repente você vai estar pagando aquele curso, você vai estar pagando aquela faculdade, sem muito esforço. Porque o desejo de vencer é maior do que as barreiras que vão surgir. Glória a Deus. Mas não começa, para ver no que vai dar. Eu preciso perder 10 quilos. Eu, Mário, 10 quilos, para ficar no meu peso. Eu uso o meu exemplo, porque eu não estou nem aí também. Falo mesmo. Tem vergonha? Na cara? Ela? Mas como é que vai perder 10 quilos, se não faz um regime, se não começa na academia? Eu começo. Eu chego a pagar adiantado, eu pago 6 meses, eu vou 1 mês, eu começo. Não tem resultado. Não adianta que a culpa é minha, a responsabilidade de cada um. Aí a pessoa fica, sabe, eu dou esse exemplo, mas são tantos. Começa, continua, para de olhar para o resultado, se foi pequenininho, se foi melhorzinho. Olha lá na frente onde você quer chegar. E por último, vai melhorando na sua vida. Como profissional, quer ser promovido, mas não melhora, não se capacita. O fulano chegou ali ontem, já está mandando em mim já. Mas talvez aquele que chegou ontem já está dando ordens. Ele começou, continuou, parou de chegar atrasado, de ficar tomando cafezinho, contando história em volta da garrafa de café, de 55 vezes no banheiro, de ficar falando mal da empresa para os próprios funcionários. Você acha que o encarregado vai promover alguém assim? Não vai. Primeiro oportunidade que tiver, vai trocar, vai botar outro lugar. Vocês entendem onde eu quero chegar, pessoal? Vocês são especiais, vocês são os melhores. Vocês são os melhores. Não tem ninguém melhor do que você. Valorize isso. A vida que você leva é a vida mais extraordinária desse mundo para se viver. E acabou. Mas ainda tem um pouquinho para melhorar, diga amém. O apóstolo Paulo disse, eu não consegui ainda a perfeição, mas estou correndo atrás. Todo dia eu estou lutando. Tenho o meu alvo, tenho o meu objetivo, para eu chegar lá. E aí sabe o que acontece? Deus tem prazer de honrar uma pessoa dessa. Vamos recapitular. Fique em pé, por favor, no seu lugar, no nome de Jesus. Glória a Deus por essa mensagem. Quem foi abençoado? Primeira coisa que eu tenho que fazer é... Prepare aí, por favor. Começar. Já pensou em algumas coisas? Já pensou em alguma coisa que pode começar hoje já? Sério? Quem já pensou que alguma coisa você poderia começar? Então, domingo eu vou perguntar para vocês se vocês começaram. Comecei, e agora? Vou continuar. Vai ter momentos que eu vou precisar o quê? Parar. Vou ter que olhar, fazer um filtro,
essa pessoa aqui não está me fazendo bem, estou andando com ela, está andando com ela, não está somando muito na minha vida, gosto dela, vou continuar respeitando ela, mas ela lá e eu cá. Para com isso. Parei, pronto. Vão ter consequências? Vão ter consequências, mas o importante é que eu estou no caminho. E por último, melhorar. Qual fase você está? Pastor, perto da primeira. Não tem problema. Se você começar, já é uma grande coisa. Se você já começou, continue, não pare.